Então vamos nessa, então vamos lá, vem comigo aqui. E agora eu já vou te mostrar, já de cara, a nossa primeira arma da tranquilidade e do bem-estar. É o TFT. Talvez você nunca tenha escutado falar no que é o TFT, talvez já tenha escutado falar o que é EFT, mas eu vou te explicar tudo agora, rapidinho, para que você possa entender o que é essa ferramenta e também como você vai aplicar essa ferramenta, que é o mais importante para a sua vida. Então, pessoal, TFT é uma sigla em inglês que significa Touch Field Therapy. Você vai ver aí a descrição aqui no vídeo, aqui embaixo, Touch Field Therapy, que numa tradução aproximada a gente poderia dizer que é a terapia do campo do pensamento. Terapia do campo do pensamento. Então, essa terapia, o TFT, ela foi originada nos Estados Unidos pelo psicólogo americano Roger Callahan. Ele descobriu essa técnica no final dos anos 70, estudou a técnica inteira e foi aprimorando durante toda a década de 80, e ela foi disseminada bastante nos Estados Unidos, bastante utilizada em estados e países que passaram por guerras, por traumas de guerra, como Kosovo, como Congo, e com resultados incríveis sobre pessoas traumatizadas com a guerra. Também não apenas com as pessoas com a guerra, que sofreram com guerras, mas uma série de outras emoções negativas que ele atendeu ao longo da vida dele, que seus terapeutas foram também aprendendo e disseminando isso. É muito interessante e você vai ter acesso a ela agora. Então é o seguinte, o TFT, eu vou fazer aqui um rápido overview para você entender como que funciona. Eu costumo dizer que o TFT, para aplicar ele, você tem basicamente duas ações. Novamente, são duas ações básicas que você precisa efetuar, que você precisa realizar para que você utilize o TFT. Quais são elas? A primeira, sintonizar o pensamento na perturbação. Você já vai entender daqui a pouquinho o que é isso. Eu só estou lhe dando uma visão geral, um overview. Então, a primeira etapa do TFT é, então, sintonizar o campo do pensamento e a perturbação que está lá no campo do pensamento. E você já vai entender isso daqui a pouco. E a segunda parte do TFT consiste na aplicação do tapping. A aplicação do tapping nada mais é do que uma estimulação motora nos meridianos do nosso corpo, em alguns meridianos do nosso corpo, numa sequência específica, compassada e específica. E eu também vou explicar isso para vocês já já. Você já vai entender bem o que é isso. Eu só estou te dando uma visão geral aqui. Agora, o mais importante que você deve fazer a sintonia do pensamento, a perturbação do campo do pensamento e a aplicação do TEP de forma simultânea. Você não faz uma coisa e depois a outra. Não adianta você apenas sintonizar o pensamento na perturbação e não fazer o TEP. Também não adianta apenas fazer o TEP sem sintonizar o pensamento. Então, as duas ações, elas são concomitantes, elas são simultâneas. Você tem que fazer as duas ao mesmo tempo. Tá beleza? Então, eu vou te explicar agora, já nesse momento, como que você sintoniza o pensamento. Logo em seguida, como que você faz a aplicação do TEP e depois a gente vai fazer um vídeo explicando comigo fazendo toda a aplicação sem interrupções. Então vamos lá, vem comigo aqui. Como que nós vamos sintonizar o pensamento numa perturbação, né? Como nós vamos sintonizar a perturbação no campo do pensamento? Primeiro, vamos entender o que é perturbação, né? O que é perturbação? E para a gente entender isso, eu vou pegar aqui um exemplo muito simples que acontece no dia a dia, que é briga de casal. Briga de casal. Então, o exemplo aqui, rapidinho, o exemplo aqui vai ser briga de casal. Ah, meu Deus do céu, briga de casal. Mas vamos lá, briga de casal. Quando o casal briga, isso é um fato. É um fato. E eu costumo dizer, e a gente sabe que todo fato ele é neutro.
O fato ele nem é positivo e ele nem é negativo. Todo fato é neutro. Se liga nessa sacada. Todo fato é neutro. Nós que nos encarregamos de colocar sobre o fato uma determinada condição, um determinado valor que pode ser positivo ou negativo. Nós vamos dizer se o fato é negativo ou se é positivo. Nós, sobre a nossa interpretação. Então, quando um casal briga, que é um fato neutro, cada um vai dizer uma coisa para o outro, então o maridão fala, vai, briga, a mulher briga, e aí vamos supor que o maridão aí, de vocês, ele falou uma coisinha lá, porque quando rola uma briga de casal, várias coisas são ditas, de um lado e do outro. Mas vamos supor que o maridão disse assim, vamos supor que ele disse assim, você é louca, tá? Vamos só imaginar assim, que o maridão virou no meio da discussão e disse, você é louca. E essa frase, especialmente essa frase, ela te incomodou muito. E aí, é exatamente essa frase que vai disparar em você, depois que passar a discussão, e você relembrar disso lá na frente, você mulher, né, por exemplo, lá na frente você vai lembrar, ou vai contar para uma amiga, vai contar para a mãe, vai contar para o amigo, e na hora que você lembrar da frase que ele te disse, você é louca, todos os sintomas emocionais voltam. Você sente muita raiva, seu coração acelera, você fica muito irada, você fica muito com raiva. Então, essa frase é exatamente aquele estímulo pontual e sutil. Veja só o que eu estou falando. É um estímulo pontual e sutil dentro de todo o campo da discussão do fato. Aqui, digamos, em camadas, a discussão foi subindo a um nível, mas lá num ponto específico, que foi exatamente esse, que ele chamou você de louca, e isso aqui te tira do sério. Então, essa frase é exatamente a perturbação no campo do pensamento. Então, a perturbação no campo do pensamento é como se fosse um botão, pá, que você aperta e dispara novamente uma explosão de emoções no seu corpo, mesmo que isso já tenha acontecido, que você lembre disso depois de muito tempo. Então, a perturbação no campo do pensamento é essa perturbação que eu estou falando aqui, usando como exemplo da raiva, porque esse sentimento que eu estou tratando aqui é o da raiva. É exatamente essa perturbação no campo do pensamento que nós precisamos sintonizar ao aplicar o TFT. Lembra que a primeira parte do TFT consiste em você sintonizar a perturbação no campo do pensamento. Meu Deus do céu, Alan, como é que você está me dizendo que eu tenho que ficar sintonizando uma coisa ruim? É isso mesmo? É isso mesmo. Você não vai mentalizar nada positivo agora. Por mais estranho que pareça isso, gente, por mais estranho que pareça isso, confie em mim, que a técnica é essa e funciona. A estatística, ela não me deixa mentir. E você vai ver, tudo vai se encaixar lá no final. Então, a primeira parte que você vai fazer aqui é sintonizar a perturbação, que você já sabe o que é, ou seja, é aquela frase, é aquele gesto, é aquela situação, é qualquer estímulo que dispare toda a ansiedade em você. Eu usei o exemplo aqui da raiva só para ficar mais claro, mas voltando para a ansiedade, vai ser toda situação, todo estímulo que dispare em você sentimentos emocionais fortes que você sinta no corpo e que desencadeia todo o sentimento de ansiedade. Essa é a perturbação no campo do pensamento. Por exemplo, vai falar em público. Então, você já falou em público alguma vez e, por coincidência, você viu alguém balançando a cabeça e dando uma risada de canto de boca, e isso te impactou demais. Toda vez que você vai falar em público, você lembra daquela risadinha de canto de boca de uma pessoa te desenhando, e isso vai te trazer uma ansiedade. Então, essa é a perturbação que só você sabe qual é, a sua perturbação. Tá joia? Então, pronto. Então, beleza até aí? Então, vencemos a primeira parte, já 50% do que você tem que fazer com o TFT.
que é sintonizar uma perturbação no campo do pensamento. Tá joia? Ah, tá. Uma última coisa. Quando nós sintonizamos, existem pessoas que são visuais, outras pessoas que são mais sinestésicas, outras que são mais auditivas. E existem várias, cada um tem uma predisposição a mais nesse sentido da comunicação. Então, no meu caso, eu gosto de utilizar, por exemplo, a pessoa que é visual. Então, ela tem facilidade de fechar o olho e imaginar a perturbação no campo do pensamento. Fechou o olho aqui, eu estou vendo as imagens acontecendo, pronto, você já sintonizou, meu coração já acelera, já fico suado, pronto. Mas tem gente que tem muita dificuldade em imaginar essas coisas. Tem pessoas que são mais auditivas. Então, uma boa dica para você fazer é você elaborar uma frase lembrete. O que é uma frase lembrete? É uma frase que descreve a perturbação no campo do pensamento. Mas cuidado, essa frase ela não pode ser nem positiva e nem negativa, ela tem que ser neutra. Então, por exemplo, no caso da briga aqui, a briga com meu marido desgraçado. Não. A briga com meu marido, filha da... Não, aí você está colocando carga emocional. A discussão que eu tive com meu marido, essa é uma carga, uma frase lembrete, que você vai estar sintonizando o campo do pensamento. Você pode sintonizar apenas pensando, você pode sintonizar também falando uma frase lembrete, como por exemplo aqui, a briga ou a discussão que eu tive com o meu marido. Por que eu estou falando isso? Porque na sintonização do campo do pensamento, na hora que você estiver aplicando o tapping, você vai ter que estar sintonizado ou falando. Lembra que eu disse que o TFT você tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo, sintonizar e aplicar o tapping? Portanto, a frase lembrete é fundamental. Então vamos lá. Então, ou você sintoniza pensando, ou você sintoniza falando uma frase que represente a perturbação lá no campo do seu pensamento. Ok, essa foi a primeira parte. Vamos para a segunda parte. Vem comigo aqui. Vem comigo aqui. Então, a segunda parte seria aplicar o tapping. O que é o tapping, pessoal? É uma batida, é um toque. Então, na verdade, aplicar um tapping é uma ação mecânica que nós vamos fazer de bater, literalmente bater, dar toques em alguns pontos do nosso meridiano, dos nossos meridianos. E aí, para ficar mais fácil a explicação, eu dividi essa segunda parte, lembra que são duas partes? Essa é a segunda parte, em 4 etapas. Então, primeira etapa, segunda, terceira e quarta etapa. Rapidinho aqui. Gente, pode estar parecendo confuso, mas no final vocês vão ver que vai ser animal, vai ser muito tranquilo você fazer essa técnica, vai ser muito, muito rápido. É porque eu estou passando aqui o passo a passo para vocês, que eu acredito também que se eu viesse explicando para vocês, que era para você bater aqui, ali, acolá, sem explicar o porquê, vocês iam me chamar de maluco, né? Então, por isso que eu acho importante vocês entenderem todo o funcionamento da técnica. Então vamos lá, aplicar o tapping faz parte da segunda parte, 4 etapas. Primeira etapa, etapa 1, chamada de reversão psicológica. Aí eu quero que você pegue um caderno aí agora, literalmente, dá uma pausa aí, dê um pause aí no seu computador e pega um papel para você anotar isso aqui. Isso aqui vai ser importante para que você faça lá na frente. Eu quero que você acompanhe aqui. Vai lá então, pega o papel rapidinho. Se você já tiver, então, continua comigo. Se você não tem, dá uma pausa aí, vai lá e busca o papel e continua. Então é o seguinte, a reversão psicológica é o seguinte, quando nós aplicamos esses toques mecânicos, em algumas pessoas não vai funcionar, porque... Até em mim mesmo, às vezes não funciona, porque eu estou em estado de reversão psicológica. O que é o estado de reversão psicológica? É quando algum ponto meridiano ele está com a polaridade magnética invertida. E aí, quando ele está com a polaridade magnética invertida, o algoritmo da ansiedade ou qualquer outro algoritmo do TFT não vai funcionar, não vai funcionar. Então a gente precisa fazer a reversão psicológica desses pontos,
que eu vou te ensinar aqui agora, que aí a terapia do TFT vai funcionar, que é uma beleza. Então, como que você faz a reversão psicológica? São 2 pontos apenas. Você vai bater, anota aí, no lado da mão, e você vai bater abaixo do nariz. Então seria esse ponto aqui, lado da mão, da forma que eu estou fazendo aqui, ponto do karatê, lado da mão, e aqui sintonizando a perturbação no campo do pensamento, ou pensando ou falando, né? Por exemplo, a ansiedade que eu tenho, a ansiedade em falar em público, e vai batendo. A ansiedade de chegar ao trabalho, ou a ansiedade da prova que eu tenho que fazer. E abaixo do nariz. Você vai bater abaixo do nariz. Não precisa bater forte, é apenas para vibrar o meridiano. Na mão, pode ser de um lado, pode ser na mão esquerda, pode ser na mão direita, tanto faz. Mas é então do lado da mão e abaixo do nariz. Bate quantas vezes, Alan? De 10 a 15 batidas. Você vai sentir depois, quando você estiver aplicando, que não precisa de muitas batidas. De 10 a 15 batidas, não precisa estar contando as batidas. Apenas 10 segundos você vai batendo aqui. Então, lado da mão, abaixo do nariz. Pronto. Simples assim. Resolveu reversão psicológica. Segunda etapa da aplicação do tapping. Aí sim nós vamos aplicar o algoritmo da ansiedade. Veja só, esse algoritmo que eu estou passando é o algoritmo da ansiedade. Existem vários, para vários tipos de emoções negativas. Mas esse especificamente, ele está tratando da ansiedade. Tá joia? Então, nós vamos aplicar a sequência dos pontos principais. É a sequência principal. Então, vem comigo aqui. Nós vamos aqui aplicar no ponto abaixo do olho. Anota aí no seu caderno. Abaixo do olho, que é esse ponto aqui, ó, abaixo do olho, e aqui nós vamos aplicando. Vou trocar, vou fazer, pode ser aqui, tanto faz, tá? Então, abaixo do olho. Depois nós vamos aplicar o ponto A, significa abaixo da axila, então, abaixo da axila, aqui. No caso das mulheres, fica na linha do sutiã, tá? Aqui, logo abaixo da axila, um pouco aqui na costela. E depois nós vamos aplicar o ponto C, que é clavícula. Então você vem nesse ossinho que está aqui, nesse ossinho, desce aqui 2 centímetros e bate. Pode ser de um lado. Eu estou olhando aqui para o espelho, viu, pessoal? Por isso que eu olhei para cá. Você olha, bate aqui, pode ser de um lado, pode ser do outro lado, ou pode ser nos 2 lados. Tá joia? Pode ser nos 2 lados. Eu estou aqui me espelhando para poder estar batendo no lugar certo, tá joia? E aí, essa é a sequência dos pontos principais. Novamente, abaixo do olho, abaixo da axila, clavícula. E aí, novamente, vai batendo, sintonizando a perturbação no campo do pensamento, ou em pensamento, ou falando. Uma frase lembrete. Então, aqui nesse caso seria, abaixo do olho, eu vou tomar aqui um exemplo da ansiedade de entregar um relatório. Ansiedade de entregar um relatório para o meu chefe na segunda-feira. Eu estou ansiosa por conta desse relatório. Eu estou ansiosa para entregar esse relatório ao chefe. Eu estou apreensiva. Tá joia? Então você vai falando ou uma frase fixa ou coisas que tem a ver com a frase, sempre colocando a situação que você está tratando. Pronto, fez a reversão psicológica, fez a sequência principal dos pontos, que são esses 3 pontos, agora vamos para a terceira etapa do tapping, que é o Gama 9. Agora vem comigo aqui, muita atenção para o Gama 9, pessoal, muita atenção. Vai parecer estranho, mas eu vou fazer primeiro e eu vou te explicar o porquê dessas coisas, que vai soar muito estranho para vocês, tá? Mas confia em mim, vem comigo. O que é o Gama 9? O Gama 9, primeiro você vai bater nesse ponto, que é o ponto gama. É o ponto que fica entre o dedo miudinho e o anelar. Então você vai bater aqui nesse nervo que fica na mão, certo? Na direção desses 2 dedos aqui, né? O miudinho e o anelar. Então ele fica aqui.
Pronto. E aqui você vai bater nesse ponto. Enquanto você bate nesse ponto, presta atenção, simultaneamente, você não vai parar para fazer. Você vai fazer 9 ações, por isso que o nome é gama 9. Então, enquanto você bate no ponto gama, nós vamos fazer 9 ações. Então, eu vou falar aqui as ações e vou fazendo ao mesmo tempo. Ação número 1, fecha o olho. Ação número 2, abre o olho. Ação número 3, olha para a parte inferior do lado direito, pode ser do lado direito, sem mexer a cabeça. Então eu olho para baixo, né? Volto para o centro. Ação número 4, olho para o outro lado no chão, na diagonal para o chão, lado esquerdo. Volto para o centro. Agora nós vamos girar o olho no sentido horário, fazer uma rotação no sentido horário, para um lado, voltou para o centro. Sexta ação, volta, sentido anti-horário. Ok. Sétima ação, nós vamos cantarolar uma canção que a gente sempre faz o parabéns para você com a boca fechada. Ó. Oitava ação, contar de 1 até 5. 1, 2, 3, 4, 5. E nona ação, novamente cantarolar o parabéns para você. Pronto, esse é o gama 9, faz parte da terceira etapa da aplicação do tapping. Mas Alan, que coisa maluca, eu não vou fazer isso não. Gente, calma, eu vou explicar aí o que é. É o seguinte, o gama 9, nós estamos estimulando esse meridiano e ao mesmo tempo, presta atenção, ao mesmo tempo, nós estamos fazendo uma varredura no nosso cérebro. Então, quando a gente olha, fecha o olho, a gente estimula uma área do nosso cérebro. Abre o olho, uma outra área. Olha para a direita, para baixo, para a direita, estimula uma outra área do campo visual. Olha para a esquerda, outra área. Quando a gente rotaciona o olho para um lado e para o outro, da mesma forma. Quando nós cantarolamos, quando nós cantamos, nós estamos estimulando o hemisfério direito do cérebro, a parte emocional, por isso que a gente canta. E quando a gente conta de 1 até 5, a parte racional, o lado esquerdo do cérebro. Então tudo isso tem um porquê, porque a gente está ao mesmo tempo sintonizando a perturbação no campo do pensamento, batendo no ponto gama e fazendo esse scanner no nosso cérebro. Então esse é o gama 9, tá joia? Sempre lembrando que quando muita gente não tem coordenação motora, eu vejo muita gente com esse problema, porque você tem que fazer as 9 ações e ao mesmo tempo ir batendo, não pode esquecer de bater. Porque tem gente que para e olha para um lado, olha para o outro e para de fazer o tapping. Tem que continuar o tapping, tá? Cuidado com isso. Então essa é a última etapa, ou a terceira etapa, perdão, que é o gama 9. A quarta etapa e última é novamente aplicar a sequência dos pontos principais. Então, novamente, você vai fazer abaixo do olho, não sei se está passando aí. Está passando aí, Thiago? Tá, né? Aqui, abaixo do olho, abaixo da axila, clavícula, é a mesma sequência. Então, novamente, acabou de fazer o gama 9, nós voltamos aqui para abaixo do olho, essa ansiedade, a ansiedade que me acompanha por eu ter que entregar um relatório, abaixo da axila e clavícula. Pronto. E aí você tem uma rodada. Então isso aqui é uma aplicação inteira do tapping. Sintoniza o pensamento e aplica o tapping. Agora, gente, uma outra coisa que eu já ia esquecendo. Antes de você aplicar o tapping, preste atenção, antes de você aplicar o tapping, quando você sintonizar a perturbação no campo do seu pensamento, você tem que dar uma nota de 0 a 10, que é uma escala subjetiva de sofrimento, que a gente chama de SUD, né? Unidade subjetiva de sofrimento, é uma escala onde 0 a dor é nula e 10 a dor é máxima. Então, se você está com ansiedade, por exemplo, porque você vai fazer uma prova, isso está te paralisando, então você vai
pensar, poxa, isso realmente, o meu coração está acelerado, eu estou suando, eu não estou bem. Aí você vai dizer, poxa, eu estou sentindo uma ansiedade 10, uma ansiedade 9. Então, por quê? Porque quando você terminar de aplicar o tapping, você vai novamente acessar a perturbação no campo do pensamento e verificar, isso é muito importante, verificar se essa nota desce, porque às vezes não desce. Esse algoritmo ele funciona aproximadamente para 80% dos casos. Tem casos que não funciona, mas a grande e esmagadora maioria das pessoas funciona aplicando esse algoritmo. Então por isso que você precisa de fato, tomar uma nota quando você examinar a perturbação de 0 a 10 e aí vai aplicando o tapping e você vai vendo se essa dor diminui ou se essa dor não diminui. Tá? Esse sentimento de ansiedade diminui ou não diminui. Tá beleza, pessoal? Tá tranquilo até aí? Joia! Então aí, agora é o seguinte, no próximo vídeo, porque esse vídeo já ficou muito longo, então eu resolvi aqui agora, vamos dividir então esse vídeo em duas partes. No próximo vídeo eu vou fazer uma aplicação direta de TFT, sem interrupções, e você vai ver que parece ser uma coisa grande, parece ser uma coisa complicada, mas você vai ver que em poucos minutos, 1 minuto e meio, 2, no máximo 3, você faz a aplicação disso aqui, tá bom? Então a gente se vê lá no próximo vídeo com a aplicação, como aplicar essa ferramenta, literalmente, você vai ver eu aplicando e você depois vai repetir aí na sua casa, tá bom? Então vamos lá no próximo vídeo.